Olá, meus irmãos. Paz seja convosco. Estou aqui mais uma vez a tratar de um assunto bem interessante da Palavra de Deus. Um tema bem conhecido, um tema que abrange todos que estão em Cristo Jesus. Que o tema é chamado de Deus. Os que são chamados de Deus, por Deus. Vamos começar em Abraão. Em meio a um chamado, há uma promessa e uma renúncia, como vemos em Abraão. Em Gênesis 12, que Deus fala para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. No versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Viu, irmão? Deus chama e Deus faz promessas para os seus escolhidos, para os seus. E vemos, irmãos, em Deus um grande projeto que estava sobre Abraão, que Deus ia usar Abraão para reunir os filhos de Deus pela sua posteridade. Qual é a sua posteridade? Cristo. João 11, versículo 52. Quando os fariseus estavam formando ocasião para matar o Senhor, e um profetizou lá e fala que está escrito, e não só que depois que eles faz o projeto de lá, e no versículo de João 11, no capítulo 11, versículo 52, fala assim: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Tá entendendo? Essa parte aqui é lá na frente, em João 11, versículo 52, onde que eles formavam conselhos para matar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e aí começava a jornada de Abraão para Canaã. Gênesis 12, versículo 5. E quando Abraão estava na terra, Deus fez outra promessa, no versículo 7, que ele daria aquela terra à sua semente. A sua semente. Você viu, irmão? Deus fez outra promessa. Então, em um chamado, há muitas promessas que Deus faz, irmão. Tá entendendo? Deus faz muitas promessas. Mas, por mais que há um grande chamado de Deus na vida de Abraão, não foi escape de passar por aperto. Pois em Gênesis 12, versos 10, vemos que houve fome na terra e teve que ir para o Egito, uma terra estranha, a qual Abraão quase perde sua mulher para Faraó. Olha só, irmão. Olha o grau que ia acontecer. Por quê? Porque ele não teve coragem de falar a realidade, a verdade, Abraão ali naquele momento. Sim, ele falou a verdade que era irmã, mas ele não teve a coragem de falar que era sua esposa. Então o Faraó se gabou, né, e quis tomá-la. Por não ter a coragem de revelar a verdade. Abraão não teve a coragem de revelar a verdade. Mas Deus sabe guardar os seus e livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. E feriu o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sara, mulher de Abraão, em Gênesis 12, verso 17. Tá vendo, meus irmãos? Não é brincadeira. O homem que é chamado por Deus, que Deus tem uma obra para fazer, ele é guardado pelo Senhor. E quando Deus tem um projeto na vida de um homem, não há inferno nenhum que possa parar essa alma.
Assim Abraão volta para o lugar que Deus queria que ele estivesse, ao princípio, Gênesis 13, verso 3, que era a terra de Canaã, em Betel. Abraão carregava uma grande responsabilidade. Ele carregava uma grande responsabilidade sobre ele. E ele aprendeu a depender-se de Deus em tudo. E por confiar em Deus, não se preocupou ao se separar de Ló. Ao falar para ele, escolhe que lado você quer ficar. Abraão não se preocupou, porque ele confiava em Deus. Se escolher a esquerda, eu vou à direita. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. E assim foi. E Abraão habitou em Canaã, né? E Ló escolheu as melhores partes, o melhor lugar, né? Mas Abraão estava com as promessas com ele. O chamado dele era grande, chamado de Abraão. Em Gênesis 13, versos 10 e 11, por mais que você é chamado, tem que haver em você fé e confiança em Deus. E Abraão confiou em Deus e seus caminhos foram bem ordenados. Tá vendo, irmão? Não é só você ser chamado, você é chamado, mas você tem que confiar e crer. Tá entendendo? Confiar e crer em Deus. Na sua palavra, nas suas escrituras. E crer no Senhor. E no capítulo 14, houve uma guerra de 4 reis contra 5. E nessa guerra, Ló, seu sobrinho, foi levado cativo. No versículo 12. No versículo 12. Tá vendo, meus irmãos? Aonde que o olhar da pessoa chega? Olhou para as campinas, olhou para o lado bom e foi lá. Mas Abraão estava carregando as promessas, né? Então Deus tinha um chamado com Abraão. Deus escolheu Abraão. Mas ouvindo Abraão, armou e foi em busca de livrar Ló. E também livrou aquele povo com a ajuda de Deus. Que até Melquisedeque testifica no Gênesis 14, versículo 20, dizendo: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ali Abraão deu dízimo de tudo. Tá entendendo, meus irmãos? Olha só como que é a vida do homem de Deus. Abraão, um homem de Deus, chamado amigo de Deus. Mas Deus sempre prova os seus. Deus sempre prova os seus. E vemos, quando tudo tinha se cumprido, Deus tinha dado o filho pela Sara. E vemos que quando tudo se cumpriu, passando todo esse momento todo, quando Deus cumpriu o que tinha prometido a Abraão, que ia dar um filho através de Sara, Deus, em Gênesis 22, Deus prova Abraão, porque Deus prova os seus, né? Deus prova Abraão para que pudesse oferecer ele como sacrifício. Tá vendo, meus irmãos? E Abraão, ele foi, e diz em Gênesis 22, e Abraão vai subindo no monte, preparou tudo quando ia, preparou tudo quanto foi, quando preparou tudo. E quando ia imolar seu filho, Deus brada. Deus bradou. Mas Deus brada. Nós vemos isso no em Deus brada
E Deus brada através do anjo, ó. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse a Abraão: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Tá vendo, meu irmão? Que fé Abraão tinha, né? Não negou. E por causa disso, a fé cooperou e as obras foi aperfeiçoada. Porque depois disso, Deus fez uma grande promessa para Abraão, confirmando o seu chamado e confirmando as bênçãos na vida dele. Que está escrito no verso... No verso 16, que está escrito: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste tal ação e não me negaste o teu filho, o teu único. No versículo 17: Que deverás te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18: Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tá vendo, irmão? O quanto é importante a gente servir o Senhor e ouvir a voz de Deus. Tá entendendo? E se entregar e fazer de Deus o nosso porto seguro, fazer de Deus o mais depender de Deus, né? Temos que ser dependente de Deus, tá entendendo? Como Abraão foi. E viram aí, vocês viram aí? Por ele ter dado ouvidos ao Senhor, o Senhor confirmou seu chamado. E simplesmente pela obediência à voz de Deus. Todos que passaram por esse chamado foram abençoados e vitoriosos. Você foi chamado. Simplesmente confia. Se você foi chamado, simplesmente confia em Deus e ouve a sua voz. Ouve a voz de Deus. Simplesmente isso. Porque o chamado de Deus é isso. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te chamar, quer te fazer promessa e quer cumprir as promessas. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de luta. Mas você ouviu o conselho da palavra, o assunto da palavra, o caminho que tomou. E tudo deu certo. Tudo foi se encaixando certinho, da maneira que Deus quis. Porque Deus tinha um grande projeto com Abraão. E Deus cumpriu. Viu? E Deus vai cumprir na sua vida, amém? Deus vai abençoar a sua vida. Creia. Deus vai abençoar e vai multiplicar você, sua semente. Deus te ama. Não deixe as dúvidas tomar a sua mente. Creia que Deus tem o melhor. A paz seja convosco. Deus vos abençoe.